Bem-vindos às narrativas sagradas. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais comoventes e humanamente intensas da Bíblia. Uma saga de inveja, traição, sofrimento inimaginável e, por fim, uma redenção que prova que nem mesmo o maior dos males pode frustrar um propósito divino. Prepare-se para conhecer o verdadeiro drama de José do Egito. Uma história que ecoa a complexidade das relações humanas, o peso das escolhas e o poder do perdão. Se você pensa que conhece a história de José, espere para sentir cada virada dessa trama. Tudo começou com Jacó, o patriarca, e seu filho favorito, José. Nascido de sua amada Raquel em sua velhice, José era amado mais que a todos os seus irmãos. Esse amor desmedido era evidente. Jacó presenteou José com uma túnica de muitas cores, um símbolo de preferência e privilégio que acendeu a chama da inveja e do ressentimento nos corações dos outros irmãos. Eles já o odiavam e a túnica apenas intensificou essa aversão. Além do favoritismo paterno, José tinha um dom que irritava seus irmãos. Ele era um sonhador. Seus sonhos eram visões proféticas de um futuro de glória. Um dia, José contou um sonho. Seus feixes de trigo se levantavam, e os de seus irmãos se curvavam. A raiva deles aumentou. Pouco depois ele teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Até Jacó o repreendeu, mas guardou a palavra no coração. Os irmãos agora não apenas o odiavam, mas o invejavam profundamente. Eles o viam como um rival, uma ameaça ao seu lugar na família. O palco estava montado para a tragédia. Um dia, os irmãos de José foram apacentar o rebanho em Siquém. Jacó, preocupado, enviou José para verificar como estavam. José não sabia que caminhava para o abismo. Ao vê-lo à distância, os irmãos tramaram um plano cruel. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna. Propisa. Ruben, o mais velho, interveio para salvá-lo secretamente. Não derramemos sangue. Joguem-no nesta cisterna. Quando José se aproximou, sem desconfiar, eles o agarraram, rasgaram sua túnica e o jogaram na cisterna vazia. Enquanto José clamava por socorro, seus irmãos sentaram-se para comer, indiferentes. Então viram uma caravana de ismaelitas. Judá teve uma ideia. Que proveito há em matá-lo? Vamos vendê-lo. Sem hesitar, puxaram José para fora da cisterna e o venderam por 20 peças de prata. O jovem de 17 anos, traído por sua família, foi levado acorrentado para o Egito para encobrir o crime. Os irmãos mataram um bode, mergulharam a túnica de José no sangue e a enviaram a Jacó. Achamos isto, disseram. Jacó reconheceu a túnica, lamentou. Uma fera o devorou. José foi despedaçado. Ele se recusou a ser consolado, carregando uma dor imensa e sem saber a verdade. No Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó. Surpreendentemente, o Senhor estava com José. Tudo o que ele fazia prosperava. E Potifar o encarregou de toda a sua casa, confiando-lhe tudo. José era um jovem formoso de aparência. Sua beleza, porém, atraiu a atenção da esposa de Potifar, que o assediava insistentemente. Deita-te comigo. Mas José era íntegro. Ele se recusava firmemente. Como poderia eu fazer uma coisa tão má e pecar contra Deus? Um dia, ela o agarrou pela veste. José fugiu, largando a veste em suas mãos. Furiosa e para encobrir sua vergonha, a esposa de Potifar mentiu, acusando José de tentar violentá-la. Quando Potifar ouviu, sua ira se acendeu. Sem investigação, ele o jogou na prisão, onde os presos do rei eram guardados. Novamente, José era vítima de uma injustiça brutal, de favorito a escravo, de administrador a prisioneiro. Mas mais uma vez o Senhor estava com José. Ele lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro-chefe, que confiou a José todos os presos. A bênção de Deus o seguia, mesmo nos lugares mais sombrios. Na prisão, José encontrou o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, que tiveram sonhos perturbadores. José, com a sabedoria divina, interpretou os sonhos. O copeiro seria restaurado em 3 dias, e o padeiro seria enforcado. Tudo aconteceu como José previu. O copeiro foi restaurado. José havia lhe pedido: lembre-se de mim e mencione-me ao faraó. Mas o copeiro-chefe, em sua alegria, esqueceu-se completamente de José. 2 longos anos se passaram. José permaneceu na prisão, a esperança diminuindo a cada dia de espera injusta. Passaram-se 2 anos. O faraó do Egito teve 2 sonhos perturbadores que ninguém em todo o Egito conseguia interpretar. Ele sonhou com 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias devoradas por 7 espigas secas. O faraó estava angustiado. Chamou todos os magos, mas ninguém tinha respostas. Foi então que o copeiro-chefe finalmente lembrou-se de José na prisão. Imediatamente, tiraram-no às pressas. José se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se diante do faraó. Ouvi dizer que você interpreta sonhos,
disse o faraó. José humildemente respondeu: não está em mim. Deus dará uma resposta favorável ao faraó. José interpretou os sonhos. 7 anos de grande fartura seriam seguidos por 7 anos de fome severa. Ele também ofereceu um plano estratégico. Nomearam um homem sábio para armazenar 1/5 da produção durante a fartura, para que o Egito sobrevivesse à fome. O faraó e seus oficiais ficaram impressionados. Poderíamos achar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Perguntou o faraó, em uma das viradas mais espetaculares. O faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, não há ninguém tão sábio e prudente como tu. Tu serás o meu segundo no comando. O faraó tirou seu anel de sinete, vestiu José com linho fino e um colar de ouro. José foi colocado em um dos carros mais importantes, e à sua frente gritavam: ajoelhem-se. José, o escravo, o prisioneiro, o jovem traído por seus irmãos, agora era o governador de todo o Egito. Ele tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó. Durante os 7 anos de fartura, José ajuntou trigo incontável, salvando o Egito e nações vizinhas da fome. Quando os 7 anos de fome começaram, pessoas de todas as nações vinham ao Egito para comprar alimento de José. Foi nesse contexto que os irmãos de José, famintos em Canaã, ouviram que havia alimento no Egito. Jacó os enviou para comprar grãos. Quando chegaram ao Egito, os irmãos se apresentaram diante de José. Eles não o reconheceram. Aquele jovem sonhador havia se tornado um poderoso governante. Mas eles, em sua necessidade, se curvaram diante dele com o rosto em terra, exatamente como José havia sonhado anos atrás. José os reconheceu imediatamente. Uma torrente de emoções o invadiu, mas ele se controlou e os testou, acusando-os de espiões e retendo Simeão como refém, exigindo que trouxessem Benjamim. Os irmãos, angustiados, falavam entre si, sem saber que José os entendia. Certamente estamos sendo punidos por causa de nosso irmão José. Ao ouvir isso, teve que se afastar para chorar. Quando voltaram a Canaã, encontraram o dinheiro de volta em seus sacos, o que os assustou ainda mais. Jacó se recusou a deixar Benjamim ir, mas a fome apertou. Judá, em um ato de grande coragem, prometeu a seu pai que traria Benjamim de volta. Os irmãos voltaram ao Egito. José os recebeu e, ao ver Benjamim, seu coração transbordou. Ele os convidou para comer. Antes da partida, José ordenou que sua taça de prata fosse colocada no saco de Benjamim. Quando estavam a caminho, ele os alcançou e os acusou. A taça foi encontrada no saco de Benjamim. Judá, em um discurso tocante, ofereceu-se para ficar como escravo no lugar de Benjamim, demonstrando um amor e uma mudança de coração profundos e explicando a dor que isso causaria a Jacó. A essa altura, José não pôde mais se conter. Mandou todos os egípcios saírem. E então, chorou tão alto que sua voz chegou à casa de Faraó. Eu sou José. Ele exclamou aos seus irmãos entre lágrimas. Os irmãos ficaram chocados e apavorados, sem conseguir responder. José lhes disse: cheguem-se a mim. Eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Mas não se aflijam nem se irritem consigo mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Essa foi a essência da mensagem de José: perdão e providência. Ele explicou que a fome duraria e que Deus o havia enviado para preservar sua família e garantir uma grande libertação. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus, disse ele. José abraçou Benjamim e depois todos os seus irmãos, chorando, enquanto os beijava. Somente depois os irmãos conseguiram conversar. A notícia da chegada dos irmãos de José se espalhou na casa de Faraó, que ficou feliz e os convidou a viver no Egito, prometendo as melhores terras. José enviou carros para buscar seu pai e suas famílias, e lhes deu provisões. Finalmente, os irmãos voltaram a Canaã e contaram a Jacó: José ainda vive, e ele é o governador de todo o Egito. Jacó no início não acreditou, mas quando viu os carros e ouviu as palavras de José, seu espírito reviveu. Basta, exclamou Jacó. Meu filho José ainda vive. Eu irei e o verei antes de morrer. E assim, Jacó e toda a sua família desceram para o Egito. Foram recebidos com grande honra. José abraçou seu pai e chorou longamente. Jacó disse a José: agora posso morrer, pois vi teu rosto e sei que ainda vives. José cuidou de sua família, garantindo-lhes as melhores terras no Egito. Essa foi a base para o povo de Israel prosperar por centenas de anos. O drama de José é uma poderosa lição sobre o perdão, a providência divina e a superação do mal. Mesmo quando o ódio e a traição pareciam triunfar, o propósito de Deus prevaleceu. A dor de José foi transformada em salvação. Essa história nos ensina que as feridas do passado podem ser curadas, e que até mesmo as experiências mais amargas podem ter um propósito maior dentro de um plano divino. É uma narrativa atemporal sobre a capacidade humana de perseverar e de perdoar, e sobre um Deus que tece os fios do destino de forma misteriosa e maravilhosa.
Qual desses momentos te marcou mais? Deixe sua reflexão nos comentários. Se você sentiu o poder dessa narrativa, deixe seu like. Inscreva-se em Narrativas Sagradas e ative o sininho para não perder mais nenhuma jornada épica pelos mistérios e dramas da Bíblia. A PROZ